Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia para você que nos acompanha. Tudo tranquilo? Bom, Elivaldo, um problema lá com o voo do senador Ciro, que estava em férias no México, adiou a reunião que aconteceria ontem entre o presidente do Progressistas e o presidente Bolsonaro para definir a ida do senador piauiense para o Ministério da Casa Civil. Embora, Elivaldo, que também a gente tenha visto ontem, foi uma tentativa do atual ministro até de fazer com que o presidente volte atrás nessa decisão de chamar Ciro, que é o líder do Centrão no Congresso Nacional, para assumir o Ministério da Casa Civil. Pois é, Nádia, essa demora na conversa e nessa batida de martelo do senador piauiense Ciro Nogueira para levar o Centrão de vez para a estrutura administrativa do governo federal, surgiram aí duas novidades, Nádia, eu destacaria. Essa que você tocou aí, exatamente o ministro da Casa Civil, atual ministro, que está de saída, Eduardo Ramos, antes de dar uma limpeza lá nas gavetas, esboçou essa reação. Ou seja, ele manifestou uma posição, de certo modo, contrária a essa mudança do ministério, ou seja, ceder espaço para o Centrão, contrariando-se a esse desejo do ministro Eduardo Ramos. Da mesma forma, na área da economia, o ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir a pasta do Emprego e Previdência, já encontra também resistência no ministro Paulo Guedes, que quer tirar aí o máximo possível da pasta para evitar desidratar a superpasta da economia. Então, são problemas localizados, naturais de qualquer reforma ministerial, que o presidente vai ter que equacionar. O certo é que o governo federal, ele muda, tem essa inflexão. Ele sai daquele discurso diria assim, de negar a política para absorvê-la integralmente, até mesmo como fator de sobrevivência. Sobrevivência, Elivaldo. O presidente Bolsonaro, inclusive, nas entrevistas que concedeu ontem, minimizou todas as críticas que foram feitas à indicação ou à escolha do senador piauiense Ciro Nogueira, porque ele sabe que precisa dessa articulação política para poder governar. Com certeza, essa é a lógica da política. Não existe, vamos condenar a política. Condena, mas vai chegar o momento que você vai ter que absorvê-la integralmente. O presidente Bolsonaro sabe disso, porque ele foi parlamentar durante quase 30 anos, ele já participou, ele já foi filiado a 9 partidos, está buscando o 10º partido, e ele sabe que a política é a essência da atividade de qualquer político no Congresso Nacional, nos estados, ainda mais de quem ocupa uma cadeira tão importante como a presidência da República. A nomeação do senador Ciro Nogueira deve sair ainda hoje, e o senador, que já deve chegar também ao Executivo com planos de articulação, provocando de alguma forma algumas mudanças ali no núcleo mais próximo ao presidente Bolsonaro, ou seja, outras mudanças que devem acontecer também nos próximos dias ou semanas ou meses para ajudar o presidente Bolsonaro a alcançar o objetivo que é a reeleição em 2022. Por falar em 2022, Elivaldo, aqui no Piauí, a gente já está pensando no orçamento, a gente tem até dezembro para aprovar o orçamento do próximo ano e sabemos que a pandemia teve uma interferência forte, para 2022 vai ter também, né? Olha, Nádia, e o que é o orçamento de um poder público, por exemplo, como o governo do Estado? É uma projeção de receita, de arrecadação, e essa é uma área que é coordenada pela Secretaria de Fazenda. Sobre o assunto, eu conversei com o secretário Rafael Fonteles, que informou que a proposta orçamentária do governo para 2022 também será influenciada pela pandemia. A pandemia vai de fato cessar ao final desse ano e nós não teremos um cenário de pandemia. Então, tudo isso nós vamos levar em consideração na hora de propor, né, a receita, a estimativa de receita, que esse é o papel da Secretaria de Fazenda. O planejamento descreve o orçamento a partir dessa receita, não é, que é a base do orçamento para poder haver um orçamento equilibrado. Então, nós vamos fazer todo o esforço ali até o mês de setembro para tentar calibrar ao máximo essa estimativa de receita para que seja um orçamento pé no chão, concreto, execuível e a gente possa realmente executar esse planejamento no ano que vem. O secretário deu alguma pista de quanto será o reajuste do orçamento para 2022, Elivaldo? A princípio, Nádia, acompanha a natural evolução da receita e possivelmente admitindo a recuperação da inflação. Esse é o índice normalmente de referência para as mudanças orçamentárias. Não dá-se margem para repasses consideráveis, mas sempre tem aquela discussão, aquela disputa por uma maior fatia no orçamento. A fonte é uma só, é o Tesouro Estadual, mas existe, claro, o interesse do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, principalmente, e instituições como o Ministério Público,
Público, a Defensoria Pública e os próprios órgãos do governo estadual, do Executivo com a Universidade Estadual, que sempre ficam aí à procura de mais recursos para garantir o mínimo para investimentos ou até mesmo para o custeio das suas estruturas. Agora, isso está vinculado, como disse o secretário de Fazenda, à disponibilidade de recursos. Elivaldo, o senador Marcelo Castro, para 2022 também, ele acredita que uma base mais enxuta pode ter resultado melhor na eleição. Nádia, ele defende com unhas e dentes esta tese. O problema é ela ser aceita entre os integrantes da enorme base que hoje forma a estrutura política que sustenta o governo do Estado. Mas Marcelo Castro insiste, quanto menos partido, mais eficiência de uma chapa para concorrer a mandatos parlamentares. A gente está com problema na sonora, na entrevista do senador Marcelo Castro, Elivaldo, mas é justamente reforçando essa ideia, né, de que a base que é... Com quantos partidos hoje, Elivaldo? 8. 8. E aí a ideia do senador é que fique com no máximo quanto? 3. Aí tem que sair muita gente. No máximo 3, mas o ideal 2 partidos. Ele considera, Nádia, exatamente o que aconteceu em 2018. O que foi em 2018? Um grande bloco de partidos, porque na época era possível coligação proporcional. Então foi uma coligação só, governista, que possibilitou a eleição de 8 deputados federais, 8 dos 10 deputados federais e 26 estaduais. Agora, só que saía, na visão do senador Marcelo Castro, sai aí a coligação e entra um partido só com as principais lideranças que vão concorrer aos cargos. Chegou a entrevista então do senador Marcelo. Vamos ouvir. Se não for possível em um, que eu mesmo acho que não será, seriam 2. Se não for possível em 2, 3. Se não for possível em 3, 4. Se não for possível em 4, 5. Bom, quanto mais fragmentado for, menos eficiente. Quanto menos fragmentado, mais eficiente. O que é que isso quer dizer? Para uma mesma quantidade de votos, se nós tivermos em menos partidos, faremos um número maior de deputados estaduais e de deputados federais do que se tivermos em vários partidos. Aí, a tradução que o Elivaldo já tinha trazido aí, dessa interpretação política da eficiência do quanto menos mais, né? Quanto menos melhor, né? Exatamente. O mais menos, é menos. Ou mais chances de conseguir verdade. espaços nas eleições parlamentares. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, e na contramão dessa iniciativa ou dessa tese do senador Marcelo Castro, os partidos, tanto da oposição como do governo do Estado, procuram, neste primeiro momento, viabilizar suas chapas. É assim, por exemplo, que age o Solidariedade, que já iniciou uma série de filiações e promete para a próxima semana mais novidades no fortalecimento do partido, pensando nas eleições de deputado federal e de deputado estadual. Quanto ao pleito majoritário, o deputado Evaldo Gomes, que participou no final de semana de uma reunião com a direção nacional do Solidariedade, disse que para o Piauí o partido tem carta branca para consolidar o que já existe, que é uma aliança majoritária com o PT. Então, no palanque, possivelmente liderado pelo secretário Evaldo Gomes, já terá o Solidariedade. Tá certo, Elivaldo. Obrigada e uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Todos nós, Nádia. Até amanhã. Bom dia.